A fundição de metais é um processo incrível, né? A gente pega metal líquido e transforma em peças super complexas que são essenciais para o nosso dia a dia. Mas e se a gente pensar que por baixo de uma superfície que parece perfeita, pode existir um desafio enorme? Uma falha escondida que pode comprometer tudo. O jogo aqui é sempre buscar a perfeição. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas acredite, a resposta para isso leva a gente direto para o coração de um dos maiores desafios da fundição. É como se a gente estivesse criando uma ponte entre uma coisa que acontece na cozinha de casa e um problemão da engenharia industrial. Pois é, exatamente isso. Aquele afundamento no meio do bolo e a falha num bloco de motor, a causa raiz é a mesma, uma contração que saiu do controle. E é justamente sobre esse fenômeno que a gente vai mergulhar agora. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essas imperfeições são tão críticas. Depois, a gente foca no rechupe, que é o principal vilão, e fala também de gases e impurezas. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como a engenharia entra em campo para resolver tudo isso. Bom, vamos começar pelo começo. Antes de mergulhar na causa dos defeitos, a gente precisa ter uma noção do impacto deles. Por que eles importam tanto? Porque uma falha que parece pequena, escondida lá dentro, pode ter consequências gigantescas. E é aqui que a coisa fica séria. Não estamos falando de um arranhão, de algo só estético. Defeitos desse tipo comprometem a segurança, a durabilidade, o custo, tudo. Imagina só uma válvula industrial, um componente de avião. A integridade da peça não é só importante, ela é tudo. Muito bem, agora vamos direto ao nosso ator principal. O defeito mais comum e talvez o mais chato de resolver na fundição é o de contração. O nome técnico aqui no Brasil é rechupe. A física por trás disso é bem interessante. Pensa assim, a maioria dos metais, quando está no estado líquido, ocupa mais espaço. Aí quando ele começa a esfriar e a virar sólido, ele encolhe. Se esse encolhimento não for compensado, se não chegar mais metal líquido para preencher aquele espaço, o que acontece? Fica um vazio, uma cavidade. Esse é o rechupe. E esse encolhimento todo não acontece de uma vez só. Dá para a gente dividir em 3 fases, mas de todas elas, a mais crítica, o momento da verdade, é a contração de solidificação. É bem nessa transição, de líquido para sólido, que o perigo mora. É aqui que os vazios de rechupe aparecem se não tiver uma fonte de metal líquido para alimentar essa contração. E olha que interessante essa tabela. Ela mostra que cada metal tem sua própria personalidade. O aço carbono, por exemplo, encolhe bastante. Agora, olha o ferro fundido cinzento. Ele pode até expandir. Como assim? É que a formação de grafite durante o resfriamento acaba compensando a contração do metal. Isso é a prova de que fundição não é só arte, é ciência de alta precisão. Bom, e esses rechupes podem aparecer de 2 maneiras. Tem o rechupe aberto, que é aquele que a gente vê na superfície. É o nosso bolo que afundou. Fácil de identificar. Mas o perigoso mesmo é o rechupe fechado, que também chamamos de porosidade. Esse é traiçoeiro, é um inimigo silencioso, escondido lá dentro do metal, enfraquecendo a peça sem deixar nenhuma pista do lado de fora. Tá, mas e aí, como é que se luta contra isso? A grande arma nessa batalha é o maçalote. Pensa nele como um tanque de reserva de metal líquido e quente. Enquanto a peça principal está lá encolhendo, o maçalote vai alimentando ela, mandando mais metal para preencher qualquer vazio que queira se formar. No fundo, ele se sacrifica para que a peça final saia perfeita. Mas calma lá, achar que o único problema é a contração seria um erro. A busca pela peça perfeita tem outros desafios, outros vilões escondidos no metal. A comparação com o refrigerante é perfeita para entender isso. Sabe quando se despeja rápido demais e forma um monte de espuma? É parecido. Se o metal líquido entra no molde com muita turbulência ou se tem gases dissolvidos nele, o que acontece? Bolhas. E essas bolhas podem ficar presas quando o metal endurece, criando um monte de furinhos que, claro, deixam a peça mais fraca. E aqui é bom a gente diferenciar 2 coisas. A porosidade por gás são bolhas, vazios. Já as inclusões de escórias são tipo uma sujeira que ficou presa. São partículas sólidas não metálicas que não deviam estar ali, mas que acabaram sendo arrastadas pelo fluxo de metal. O resultado é o mesmo, pontos fracos na estrutura da peça. E não para por aí. Existe toda uma outra categoria de defeitos que pode acontecer quando o preenchimento do molde, ou seja, o fluxo do metal, não sai como planejado. Vamos imaginar que o metal líquido é um rio correndo dentro do molde. Se esse rio esfriar e congelar antes de chegar onde devia, o resultado é uma peça incompleta. É o que chamam de misrun. Agora imagina que 2 braços desse rio se encontram,
mas eles já estão meio frios, sem força para se fundir de verdade. Ali se forma uma junta fria. E o que é isso? Basicamente, uma linha fraca, uma trinca em potencial. Ok, já falamos bastante dos problemas, certo? Agora vem a parte mais legal. Como a engenharia moderna entra em cena para evitar que tudo isso aconteça. E o conceito principal aqui é esse: solidificação direcional. A ideia é genial. É como se fosse uma coreografia do resfriamento. Em vez de deixar o metal solidificar de qualquer jeito, os engenheiros controlam o processo. Eles forçam a solidificação a começar nos pontos mais distantes e a avançar progressivamente em direção ao maçalote. Isso garante que sempre tenha um canal de metal líquido aberto para alimentar as áreas que estão encolhendo. E para fazer essa coreografia dar certo, o primeiro passo é saber onde o calor vai ficar concentrado por mais tempo. Essas áreas são os pontos quentes. Geralmente são as partes mais grossas da peça. E são exatamente esses pontos quentes os maiores candidatos a terem problemas de rechupe. É ali que o jogo é decidido. E hoje em dia, a tecnologia para isso é fantástica. Olha só essa simulação. Antes de gastar um pingo de metal, um software já consegue analisar o projeto e mostrar, com precisão, onde os pontos quentes vão aparecer. Com isso, dá para prever o problema e já corrigir o projeto antes mesmo de começar a produção. É incrível. E com esse diagnóstico em mãos, os engenheiros têm várias ferramentas. Dá para usar os maçalotes, que a gente já viu, para alimentar os pontos quentes, ou fazer o contrário, usar resfriadores para tirar calor mais rápido de uma área e forçar a solidificação a ir na direção certa. No fim das contas, é tudo sobre controlar o fluxo de calor. O que esse fluxo de trabalho mostra é que a fundição evoluiu muito. Deixou de ser só aquela arte que dependia da experiência do fundidor para se tornar uma ciência de verdade. É um ciclo. Projeta, simula, analisa, otimiza e repete. O objetivo é ter um processo que seja confiável, previsível e que entregue peças perfeitas, sempre. Então, no final, o que fica claro é o seguinte: fazer uma peça fundida perfeita é muito mais do que só derramar metal líquido. É, na verdade, uma dança super complexa com as leis da termodinâmica. É engenharia na sua essência, controlando o calor e matéria para criar as coisas que formam o nosso mundo. Isso tudo joga uma pergunta lá para frente, né? Se hoje a gente já consegue prever defeitos com essa precisão toda no computador, o que vai acontecer quando for possível monitorar e ajustar o processo em tempo real usando gêmeos digitais que imitam perfeitamente a realidade? Uma coisa é certa: a busca pela peça perfeita, essa jornada ainda tem muito chão